Oi, oi, gente! Fala, galera! Boa tarde, pessoal! Olha, olha, marcando reunião com liderança, o que é isso, né, meu povo? Isso é uma novidade para os novos líderes, né? Uma novidade para a galerinha que está aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu marquei essa reunião, mas eu contratei aí um empresário muito famoso e muito bem sucedido para vir conversar com vocês aqui sobre alguns assuntos. Já já ele vai entrar, já já ele vai dar o ar da sua graça, estando com a gente aqui. E aí, primeiro de tudo, eu quero que vocês chamem os seus líderes agora. Se necessário, saia da chamada e faça uma ligação lá no seu grupo, chamem todos os seus líderes para que eles entrem aqui agora nessa reunião conosco, porque o que eu tenho para contar para vocês é algo assim que vai mudar a presença de Deus a partir de hoje, né? Vai mudar a forma com que você enxerga a presença de Deus e vai mudar tudo o que nós fazemos a partir de hoje. Então é necessário que toda a nossa liderança de fato esteja aqui conosco agora, e aí a gente vai ter uma conversa bem bacana, tá bom? Espero que vocês já estejam aí com papel e caneta na mão. Olha aí, chegou o meu convidado, Jean, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu consigo abrir o microfone, se tiver alguém aí. Boa tarde, nossa. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Jean, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Obrigado por aceitar o meu convite aí. Vamos conversar com o pessoal, mas antes de começarmos, eu vou orar para que o Senhor nos direcione em tudo aquilo que a gente vai fazer hoje aqui, amém? Paizinho amado, Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu agradeço por esse dia, eu agradeço por esse momento. Só o Senhor sabe o tanto que nós desejamos, meu Pai, por esse dia. O Senhor sabe o tanto que nós lutamos para conseguir estar aqui no dia de hoje, meu Pai. Eu agradeço, meu Deus, pelo Senhor estar conosco até aqui e por nós podermos falar, meu Pai, que até aqui o Senhor nos ajudou. Eu oro agora nesse momento, meu Deus, eu entrego tudo aquilo que nós vamos fazer diante do Senhor, eu entrego as nossas vidas diante do Senhor. Eu peço que o Senhor tire do nosso meio agora toda distração, todo pensamento que não está concentrado aqui agora, que nós venhamos nos concentrar em nome de Jesus Cristo. Eu peço que os nossos ouvidos sejam abertos, que a nossa mente seja aberta e que o nosso coração esteja receptivo, meu Pai, a tudo aquilo que for falado aqui, meu Deus. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor reavive os sonhos do nosso coração. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, sincronize, meu Pai, os planos entre o céu e a terra agora nesse momento e nos envolva, meu Pai, com a sua graça, para que nós possamos caminhar aí em direção ao seu querer. Caminhar, meu Pai, como a sua palavra diz, em um só corpo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Nós vamos ter aí 2 momentos hoje à tarde. Então, eu peço que, além de você chamar a sua liderança, você não saia daqui, você fique com a gente. O primeiro momento vai ser agora com o Jean, e o segundo momento vai ser comigo, muito importante. E quem puder, eu quero que você abra a sua câmera, para a gente poder ter uma conversa olho no olho, de fato, porque eu quero ver as reações de vocês a tudo aquilo que o Jean vai falar, eu quero ver o rostinho de vocês, enfim, tá bom? Jean, é com você.
Vamos lá, gente. Primeiramente, Glaucia, obrigado pelo convite. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar em tudo aquilo que você está fazendo, a todas as que estão aqui, né? Eu acho que é todas. Além de mim, tem mais algum homem aqui? Cara, eu vou ter que contratar, arrumar um exército para poder me acompanhar, que as mulheres estão dominando o mundo. Mas parabéns a vocês pela iniciativa. Eu quero confessar que eu estou muito feliz. Inclusive, eu acompanhei lá no grupo a galera falando e comentando do ritmo e da energia que estava tendo nesse último fechamento. E eu quero que vocês se acostumem, porque daqui para frente vai ser nessa pegada e ainda maior. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu recebi o convite da Glaucia para estar aqui com vocês agora à tarde, na presença aqui da reunião dela. E eu confesso que eu não tenho absolutamente nenhum script do que eu quero falar com vocês aqui. Eu quero deixar muito claro que cada palavra que vai ser dita, cada informação que vai ser aberta, eu estou dizendo de coração e de maneira muito escancarada para vocês. Então, cara, que a gente possa estar alinhado sobre os assuntos que a gente vai falar aqui agora, que a gente possa estar com os nossos corações alinhados para aquilo que a gente está construindo e principalmente para onde a gente está indo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Então, eu não vou tomar muito tempo de vocês, até porque a Glaucia tem algo muito importante para falar, para tratar e para passar para vocês. Então, eu quero só abrir esse momento passando algumas informações e dizendo algumas coisas que são extremamente importantes. Em primeiro lugar, a gente vem conversando há algum tempo, em todas as vezes que a gente teve a oportunidade de conversar, de alguma maneira ter direcionamento, de falar sobre visão de negócio, uma das pautas da nossa conversa cara, tem um momento novo vindo, tem coisa mudando, tem coisa acontecendo, e por mais que vocês não tenham enxergado isso, a gente passou os últimos 3 ou 4 meses, talvez, de maneira muito intensa, construindo muita coisa no bastidor. E provavelmente vocês já ouviram, eu acredito que pouquíssimas pessoas aqui talvez não ouviram a história do bambu chinês, né? Que muitas das vezes você vê aquele bambu não crescendo, passa ano, quando você vai olhar, tem uma raiz ali de 20 metros, que possibilita que ele cresça de maneira aceleradíssima, sem que nenhuma tempestade, nenhum vento derrube ele. Praticamente 3 meses, 4 meses, de maneira absurdamente intensa, buscando informação, construindo solução, literalmente, construindo o sistema, construindo um monte de coisas que a gente até então não tinha construído ainda, tudo isso para preparar o terreno para um novo momento. E o meu coração está muito alinhado em relação a isso, e eu espero que o de vocês também estejam. De que, cara, está entrando uma nova estação, está entrando um novo ciclo, está entrando um novo momento. E tudo aquilo que a gente viveu nos últimos meses era uma preparação para que isso acontecesse. O meu coração está alinhado com isso. E falando de maneira bem técnica, a gente começou a entender comportamento de cliente, a gente começou a entender produto, a gente começou a entender sistema, a gente começou a entender um botãozinho que talvez poderia ser diferente, e mais um monte de outras coisas, E eu literalmente quero abrir isso aqui para vocês. Cara, a gente está prestes a inaugurar um novo e-commerce, um novo site da Presente de Deus, 100% pensado na experiência do cliente, e depois a gente vai estar abrindo tudo isso para vocês. Então, deixa eu até abrir minha tela aqui, e eu vou tentar mostrar isso aqui ao vivo para vocês já. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vocês vão ter acesso mais detalhado a isso depois, eu não quero me aprofundar nesse assunto, mas, gente, dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui está sendo até atualizado. Esse site aqui, ele é um site novo, totalmente pensado na experiência do cliente e do revendedor. Vocês têm noção do que você abrir um produto, você clicar no botão e ter a outra cor aparecendo? Isso aqui é só um detalhe. Vocês têm noção do que é você conseguir filtrar qual o tamanho que o teu revendedor disponíveis? A gente passou por uma experiência agora no bazar, não só no bazar da Presente de Deus, né, mas nas promoções que aconteceram em setembro, teve muita gente falando, caraca, que produto incrível que está em promoção, a pessoa não sabia nem que existia esse produto. Isso acontece com muitos outros. E, cara, dá uma olhadinha nisso aqui. Depoimento, enfim, um monte de coisa. Gente, isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Eu vou abrir para vocês algumas coisas que vão acontecer e que a gente está testando já, tá?
mas eu não vou me aprofundar porque é um assunto muito técnico, muito profundo, que existe um monte de informações. Mas só para vocês poderem entender. A gente está analisando adesão, a gente está analisando primeira compra, a gente está analisando precificação de produto para entender quais têm melhor conversão, a gente está analisando um monte de pontos. Dentre eles, eu vou passar para vocês só uma coisa que nem a Glaucia sabe. Glaucia, eu vou falar um negócio agora que literalmente você nem sabe. O que a gente entendeu? Cara, muitas pessoas compram a adesão pela oportunidade de negócio, pela oportunidade de revenda e mais um monte de outras coisas. O primeiro ponto, a gente entendeu que, apesar disso ser muito bom e ter trago para nós muito resultado, existe um nível ainda maior de promover aquilo que a gente tem para entregar. Então, o que eu quero mostrar com isso? Se existe um caminho para a gente poder colocar valor naquilo que a gente entrega, a gente está buscando esse caminho. Então, eu quero que as pessoas olhem para a presente de Deus como uma oportunidade da vida delas. Eu quero que as pessoas olhem para a presente de Deus como ela não consegue olhar para nenhum outro negócio e, falando de maneira bem aberta, para nenhum outro fornecedor que possa existir no mundo de marca cristã. Porque, literalmente, nenhum outro fornecedor vai entregar o que a gente entrega. A Ana Paula está aqui, inclusive, com a câmera aberta. Não existe nenhuma outra marca cristã no Brasil que entrega a solução de personalizada que a gente entrega. Estou falando da Ana Paula porque eu sei que ela é estourada nisso. Nenhum outro lugar no Brasil, nenhuma outra marca entrega o nível de treinamento, de suporte que a gente entrega, que vocês entregam para os revendedores. E a pergunta é, será que as pessoas estão vendo, enxergando o valor da maneira com que elas poderiam enxergar? A ponto de olhar e falar, cara, eu pagaria R$1 milhão por isso, porque tenho certeza do resultado que isso pode gerar. Então, o primeiro ponto é esse. Dado isso, as pessoas fazem adesão e, numa última pesquisa que eu havia feito, em média, 50% das pessoas que compravam a adesão faziam pedido no primeiro mês. Até porque a gente sabe que a adesão ela é um voto, é um investimento, mas não necessariamente é o primeiro pedido. Isso aí é muito claro para nós. E nem todo mundo que compra adesão faz o primeiro pedido, a gente sabe disso, né? E com o site novo, a gente está implementando tecnologia. Não vou dizer para vocês que é efetivo, porque muitas coisas que vão acontecer daqui para frente vão ser testadas e vão ser adequadas às nossas possibilidades, mas eu vou falar para vocês uma coisa, que inclusive é a coisa que eu falei que a Glaucia não sabia. Entendendo que apenas 50% das pessoas que compram a adesão, de fato, fazem o primeiro pedido dentro do primeiro mês, a gente está criando solução com inteligência artificial e com automação para a gente poder impulsionar o primeiro pedido da pessoa nos primeiros dias de negócio dela. Então, o que vocês vão... Na prática, eu vou falar aqui para vocês. Eu, Jean, sou líder na Presente de Deus e eu acabei de cadastrar a Amália. A Amália entrou no site, ela fez a adesão dela, o investimento, recebeu tudo que tem que receber, começou a divulgar o produto e tal. Automaticamente, ela vai receber uma mensagem via API oficial do WhatsApp e via e-mail, no WhatsApp oficial da empresa. Ela vai receber uma mensagem com um cashback, com um brinde, com algo, para ela poder realizar o primeiro pedido dentro dos próximos 15 dias, por exemplo. E aí, o que isso vai acontecer? O sistema, por conta de ser um novo e-commerce, o sistema vai rastrear se a Amália usou aquele cupom, aquele brinde, aquilo ali, se ela resgatou, se ela usou. O sistema vai rastrear isso. E dentro desses 15 dias, estou dando como exemplo, o prazo pode ser de 15, pode ser de 20. Dentro desses 15 dias, se a Amália não tiver usado ainda para poder fazer o seu primeiro pedido, o sistema vai continuar alertando ela, a ponto de, no último dia, olhar para ela e falar, oi, Amália, tudo bem? Aqui é o Jean. Estou passando para te lembrar que hoje é o último dia para você poder resgatar esse cupom que a gente liberou para você. Isso tende a aumentar a conversão de 50% para 70%, 75%, 80%. Isso é só uma das coisas que vai acontecer. Então, o que a gente está fazendo? Simplificando todo o negócio de maneira que a gente pode simplificar para focar em volume, para focar em experiência do cliente, para focar em venda. Desde a adesão, precificação, maneira de trabalhar. Eu até preciso abrir para vocês, cara, o nosso revendedor, ele não vai precisar se ativar, porque a gente sabe que a ativação, muitas das vezes, é uma pulguinha atrás da orelha que a pessoa entende. Cara, o que eu tenho que fazer? A gente vai fazer com que ela faça muito mais do que ativação, vendendo. Mas no que diz respeito à regra de negócio, para confundir a cabeça do revendedor, isso não. E mais um monte de outras coisas. Mais um monte de outras coisas. Então, assim, é um nível
absurdamente alto. Depois a gente vai abrir detalhes, a gente vai falar sobre outras coisas com vocês. Eu estou tentando me recordar de mais coisas, mas como são tantas, eu não estou recordando agora. A gente vai ter um sistema novo para gerenciar comissionamento, tá? E o que a gente está buscando? Gente, deixa eu abrir para vocês. Hoje, o nosso sistema de comissionamento é um sistema baseado em multinível, com uma complexidade absurdamente alta. O revendedor acaba sofrendo as consequências disso. Então, o revendedor ele tem que entrar no sistema, ele vê lá um monte de gráfico que ele não sabe que existe, ele nunca vai utilizar na vida. Enfim, tem um monte de coisa. O que a gente fez? A gente criou o melhor dos mundos para o nosso revendedor. A gente está dentro da maior plataforma do Brasil para e-commerce, para experiência de cliente. A gente vai conseguir implementar inúmeras estratégias. Então, assim, a nível de experiência de cliente, cara, o céu é o limite. Vocês têm noção, gente, de que se um revendedor colocar produto no carrinho e ele não finalizar a compra, ele vai receber um alerta? E a gente vai rastrear isso? Vocês têm noção de que a gente vai conseguir entender fluxo de quantas pessoas estão entrando na página de determinado produto para a gente poder ter previsibilidade de produção? Vocês têm noção de que quando a pessoa colocar produto no carrinho, ela vai ter ali um compre e ganhe? Ou, por exemplo, produtos adicionais para ela poder colocar aumentando o ticket médio de vocês? Cara, é muita coisa. É muita coisa. Então, eu não estou abrindo aqui porque são muitas coisas, eu posso esquecer de alguma, mas a nível de comissionamento da liderança, a gente parou para desenvolver o nosso próprio sistema de comissionamento. Então, a gente saiu de um ambiente onde a gente está num nível extremamente complexo para um ambiente onde a gente está construindo do zero. No primeiro momento, vai ser extremamente simples para que seja prático e para que a gente implemente, porque o desenvolvimento de um sistema pode demorar anos. Então, a gente fez de maneira mais simples possível para a gente poder começar e, ao longo do tempo, a gente fazendo do nosso jeito. Porque se a galera chegar para mim e falar, Jean, cara, tem um relatório aqui que a gente não tem, mas que eu acho que vai surtir muito efeito para a gente poder ter resultado. A gente vai buscar desenvolver ele. Cara, tem um gráfico aqui, inclusive já vai ter, né? Vocês vão ter acesso a um gráfico para entender um ranking com as top redes a nível presente de Deus, um ranking com as top redes abaixo de você, um ranking com as pessoas que mais estão fazendo volume de venda direta com revendedores. Isso já foi implementado. Então, assim, muita coisa está acontecendo. Dado essas informações, eu conversei com a Glaucia esses dias, a gente estava trocando uma ideia, eu falei, cara, eu não lembro se foi ela que entrou no assunto ou eu, mas eu falei, cara, faz parte da minha vida, da minha rotina, criar planos e ciclo de 90 dias. E isso é algo que até as maiores estruturas de equipe, de rede, fazem em determinados momentos. E a gente olhou e falou, cara, por que não fazer isso nos últimos 3 meses do ano? Nos melhores meses do ano. Então, assim, a Glaucia criou um plano totalmente preparado e o objetivo desse plano é vocês entrarem literalmente em imersão para colherem resultado que vocês nunca colheram antes. E a única coisa que eu quero falar a respeito desse assunto é que eu vivi e eu vivo isso rotineiramente. O que é um plano de 90 dias? Inclusive, existem inúmeros estudos, inúmeras pesquisas, inúmeros depoimentos de pessoas que fazem algo relacionado, seja na construção de uma equipe, seja no contexto comercial, de venda, ou em outras áreas. Cara, eu defino um ciclo de 90 dias para eu trabalhar em determinadas áreas da minha vida com um foco absoluto em desenvolver e ir para um próximo nível. E eu, Jean, já fiz isso inúmeras vezes, então eu estou aqui para dizer que isso funciona. 90 dias é o tempo necessário que muitas pessoas saíram literalmente do zero para construir um diamante. Quem está aqui há mais tempo, provavelmente já viveu um pouco disso. Quem está aqui há mais tempo, em algum momento de presente de Deus, já viveu alguma coisa relacionada a isso. Já ouviu falar de algo relacionado a isso, porque existe e funciona. E qual é o convite que a gente quer te fazer aqui agora? Cara, se você está nessa reunião, a gente tem 28 pessoas aqui, se você está nessa reunião e você é só um curioso e busca resultados medianos, você está aqui só para passar seu tempo, sendo bem sincero e bem rasgado com vocês. Tem pessoas aqui que não vão fazer o plano de 90 dias, tem pessoas aqui que vai entrar no ouvido, vai gerar uma motivação, mas vai sair no outro daqui a 2, 3 dias. Isso é normal. Eu acabei de correr uma maratona e eu descobri que 0,1% das pessoas correm uma maratona no mundo. Por quê? A grande pergunta é, 0,1% tem o desejo de correr a maratona? Não. Talvez 30% da população no mundo, em algum momento, expressou algum desejo de correr uma maratona. Só que entre você ter o desejo e você, de fato, correr atrás e fazer aquilo que você deseja, existe um vale muito grande.
que existe disciplina, que existe, cara, fazer aquilo que você não gosta, que existe você ter uma rotina, que existe você abrir mão de inúmeras coisas que são prazerosas para você. E a verdade é essa, nem todo mundo que está aqui vai abrir mão do prazer imediato, nem todo mundo que está aqui vai abrir mão de fazer coisas que no dia a dia está fazendo, nem todo mundo aqui vai abrir mão do sono, nem todo mundo aqui vai abrir mão, cara, de seguir a rotina do jeito que quer, para ter disciplina, para ter constância, nem todo mundo que vai fazer isso. Mas a minha palavra aqui agora é para quem está decidindo isso. A gente tem uma janela de oportunidade absurdamente grande nesse final de ano. A gente tem se estruturado, preparado para isso, cara, de inúmeras maneiras. E quem quiser ter resultado, Jean, eu quero tirar esses próximos 90 dias para eu poder, talvez, recuperar um resultado que eu já tive, para eu poder estourar e bater os meus maiores recordes, para eu poder colher frutos que eu ainda não colhi, para eu poder, cara, independente do teu objetivo, esse é o momento em que você pode fazer isso, tá? Eu quero abrir para vocês como que eu, Jean, trabalho na minha vida pessoal. Eu entendo que metas, apesar de nós termos muitas metas de resultado, nem sempre eu controlo elas. Para vocês poderem entender. Existem coisas na nossa vida que a gente controla, existem coisas que a gente não controla, mas influencia. E existem coisas que a gente nem controla e nem influencia. Então, baseado nessas informações, o que eu faço para mim? Primeiro ponto, eu determino quais áreas da minha vida eu vou desenvolver naquele momento. Essa história de que a gente consegue girar todos os pratos ao mesmo tempo, ela não existe. E está tudo bem. Uma das maiores referências de empreendedorismo no Brasil diz o seguinte: estabilidade não existe, que é o Flávio Augusto. Provavelmente você já ouviu essa frase. E, de fato, estabilidade não existe. E o que eu faço quando eu determino um plano de 90 dias? Sendo bem sincero e transparente com vocês. Cara, eu defino quais áreas da minha vida serão prioridades. Como, por exemplo, espiritual. Isso é inegável. Nenhum sucesso no trabalho vai justificar um fracasso na nossa vida espiritual. Então, a primeira coisa que eu defino, assim como um fracasso na saúde, a primeira coisa que eu defino é, cara, nesse momento, quais serão as minhas maiores prioridades de desenvolvimento? Eu defino, por exemplo, espiritual, família, financeiro, profissional, saúde. Um exemplo. Todo o restante, eu entendo que vai passar por alguma instabilidade. Não tem como eu focar em uma coisa e as outras se manterem da mesma maneira. E aí, o que eu faço? Eu sento com a família, no meu caso, mulher e filho, o filho não entende muito ainda, e falo, cara, olha só, nesse período, eu vou estar focado em construir exatamente esses resultados. Nesse período, a gente vai abrir mão, um exemplo, de saidinha, a gente vai abrir mão de algum momento de lazer, como a gente tinha antes, a gente vai abrir mão disso, a gente vai abrir mão daquilo, porque nesse período eu estou focado nisso. E como recompensa, você determina uma celebração para a tua família, para aquelas pessoas que estão ao teu redor, trabalhando junto contigo, de alguma maneira sendo comprometidas por causa do teu foco em alguma área. Então, lá em casa, eu sempre defino uma saída, uma viagem, alguma coisa. Falo, ó, eu tô off nos próximos 90 dias. Se você mandar uma mensagem para a Raquel agora, você já sabe, ela já sabe, porque eu já cansei de falar para ela, ó, outubro, novembro e dezembro eu tô off. Eu tenho uma data em dezembro em que a minha rotina vai voltar ao normal. Daqui para lá, cara, é pedrada. Eu tô chegando na empresa para trabalhar por volta de 5h30 da manhã. Eu tô trabalhando de dia, de tarde, de noite, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, você define as áreas que você quer desenvolver e o principal, para que você tenha um alinhamento de expectativas. Você define suas metas de resultado e você define suas metas de ação. O resultado, tu guarda na gaveta, porque ele vai ser consequência. O que eu quero dizer com isso? Eu vou voltar aqui, eu vou falar já falei da Ana Paula, vou falar da Amália aqui agora. Suponhamos que a Amália definiu na sua área profissional de que ela quer atingir um resultado que ela nunca atingiu. Eu estou dando só um exemplo, porque eu não sei se ela já atingiu esse resultado. Ela quer ter um faturamento dentro da equipe dela de R$50 mil dentro de um mês. Se isso vai acontecer em novembro, se isso vai acontecer em outubro, se isso vai acontecer lá em dezembro, eu não sei. Mas ela quer buscar esse resultado. Um faturamento na equipe de R$50 mil mês. Você percebe que eu nem estou falando de pontuação mais, né? Porque a partir de agora a gente vai falar de número. A partir de agora a gente vai falar de valor mesmo. O que a Maia vai fazer? Cara, a minha meta é essa. O meu alvo é exatamente esse. 50 mil de faturamento mês. E ela pode até fazer os cálculos. Cara, vendendo 50 mil,
uma equipe gerando 50 mil de receita, de venda, quanto que eu vou ter de comissionamento? Ah, tanto. Um exemplo hipotético, 5 mil, 6 mil, 4 mil, não sei. O que muda na minha vida com 5 mil de receita, 5 mil de comissão, de bônus caindo na minha conta nesse mês? E aí você anota tudo, porque você precisa enxergar aquilo. Você precisa visualizar aquilo que você está construindo, certo? Então eu vou viver isso, eu vou comprar isso, vai me possibilitar isso. Você precisa entender o que você está buscando. Dito isso, tu guarda essa meta na gaveta. Sabe por quê? Porque você não consegue controlar ela. Você pode influenciar, você pode fazer ações, mas o resultado, cara, é você, teu trabalho duro e Deus te permitindo isso. E aí você vai partir para as metas de ações. O que é meta de ação? Cara, quantas pessoas eu preciso entrar em contato? Com quantos revendedores da minha rede eu preciso falar por dia? O que eu preciso fazer? Quantas horas de trabalho? Eu preciso dormir e acordar que horas? Qual vai ser minha rotina? Isso é inegociável e você não pode dar nenhuma desculpa. Eu não quero saber. Só para vocês poderem entender. Eu vou dar um exemplo aqui da minha recente, do meu treinamento para maratona. Eu corri 42 km e para que eu fizesse isso, eu precisaria de treinamento. Cara, eu não sabia se eu ia conseguir terminar de correr 42 quilômetros. Eu não sabia em que tempo que eu faria aquilo. Eu não sabia. Mas aquela era a minha meta. Eu precisava correr 42 quilômetros. Eu peguei aquela meta, eu me visualizei concluindo, chegando na linha de chegada e guardei essa meta na gaveta. A partir dali, eu determinei quais seriam as minhas metas de ações. Cara, eu tinha tantos treinamentos para fazer. Eu tinha que correr pelo menos 3 vezes por semana. Tinha um dia na semana, que é o chamado treino longão, que eu ia ter que correr por 2 horas, 3 horas. E aquilo era inegociável e eu não poderia dar desculpa. Se tivesse chovendo, se tivesse frio, se eu não tivesse conseguido correr de manhã, eu tivesse que correr à noite, se eu tivesse algum compromisso, não tinha desculpa. Sobre o treino, está 100% no meu controle. Eu poderia, talvez, acontecer alguma coisa, eu poderia não conseguir finalizar, a maratona não estava no meu controle, mas o treino estava, 100%. Falando no contexto profissional e de negócio, cara, se o teu revendedor vai comprar, está no teu controle? Não está. Tu vai entrar em contato com 100 pessoas, você pode tirar uma média, de 100, talvez eu consiga converter 10. Beleza, você vai começar a ter médias para você poder ter previsibilidade, mas não está no teu controle. Agora, falar com 100 pessoas, você não pode dar desculpa, independente da situação que você esteja vivendo. Se você vai ter que acordar mais cedo, se você vai ter que dormir mais tarde, o que você vai ter que fazer, se você vai estar na rua, no ponto de ônibus, como que você vai fazer, cara, não importa, tem que ser feito. Então, sobre aquilo que você estipular de meta de ação, é inegociável. E é por isso que eu gosto de dividir. Eu tenho a minha meta de resultado, que eu vou guardar na gaveta, e eu tenho a meta de ação. Sobre a meta de ação, cara, não tem nenhuma desculpa. E vocês vão adequar a mente de vocês para isso. E eu vou até abrir. Os dias, por exemplo, que eu não conseguia treinar, cara, a minha motivação ia lá embaixo. Sabe por quê? Porque eu sabia que quem falhou era eu. Que ninguém ia fazer por mim. E que aquilo me distanciaria do meu resultado. É exatamente essa sensação que vocês têm que ter por não concluir uma tarefa. Sabe aquele dia que você determinou que você ia falar com 50 revendedores da sua rede na unha porque o robô não está funcionando? Cara, eu quero que você tenha a sensação de se sentir extremamente frustrado e desmotivado se não conseguir fazer aquilo. Porque senão não funciona. Porque você sabe que o único prejudicado é você. Você sabe que o único responsável por isso é você. E não adianta a gente olhar e falar, cara, é porque eu tive que levar meu filho para a escola. Porque teve um problema aqui, o gás aqui acabou, atrasou o almoço. Cara, não importa. Para quem está do lado de fora, é indiferente. Essa desculpa não é para quem está fora, é para você. Você vai falar para a Glaucia, você vai falar para mim, para a gente, é indiferente. Porque o único que sofre com isso é você mesmo. Então, assim, eu estou abrindo essas informações para dizer o seguinte, e para finalizar, existe sim uma janela de oportunidade. Vocês podem crescer absurdamente, se desenvolver de uma maneira que vocês nunca se desenvolveram antes, mas isso só vai acontecer se vocês tiverem um plano para isso. E a Glaucia preparou exatamente um plano para que vocês consigam fazer, adaptem a realidade de vocês e, cara, façam com muita força. E a gente vai estar aqui para construir isso junto. Eu creio que, em nome de Jesus, vocês vão viver um novo tempo, nós vamos viver um novo tempo. Todas as ações que estão sendo feitas, todas as mudanças que estão sendo feitas, todos os
quebra-cabeças que estão se encaixando, tudo isso converge para um novo ciclo, para um novo momento, e isso vai acontecer. Cara, eu sei que em dezembro eu tenho que olhar para trás e falar, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Quem vai estar lá comigo, com a Glaucia, eu não sei, mas a gente vai estar lá. Então, Glaucia, não sei se tem algum ponto aí que você queira falar, que queira que eu fale, mas de coração, gente, de verdade. Eu quero viver esse mesmo nível de energia e de rotina junto com vocês. Amém, Jean. Eu agradeço, né? Você falou muito mais aí, tirou várias falas minhas e incluiu muita coisa que eu não tinha pensado, né? Como, por exemplo, uma meta, uma recompensa com a família. Eu não tinha pensado a respeito disso, né? Então, eu acho que quando nós envolvemos a nossa casa, envolvemos a nossa família naquilo que nós fazemos, eles vão entender e eles vão compreender, né? E a gente não vai viver nesse ritmo para sempre. Nós vamos viver nesse ritmo baseado naquilo que eu quero chegar. Então, obrigada, Jean. Eu vou conversar com eles aqui agora a respeito do plano de 90 dias. Mas antes de tudo, né? Eu quero saber quem ficou feliz aí por não ter mais ativação. Vocês entenderam o que ele falou? Vamos começar por aí. Nós não teremos mais ativação. O revendedor ele vai entrar para comprar num site normal. Ele vai entrar para comprar numa loja virtual normal, né? Ele não vai entrar em um escritório virtual, ele não vai precisar clicar no menu e depois do menu. Não, ele já vai entrar em uma loja. O primeiro pé dele dentro da empresa Presente Deus vai ser de cara com o nosso produto a partir de agora. Né? Nós não teremos mais o escritório virtual. Ele vai entrar, ele vai comprar de uma empresa atacadista. Então, o Jean está fazendo tudo isso justamente para fazer o quê? Para simplificar. E isso só surgiu baseado nas conversas que nós temos com vocês, né? A gente senta, a gente conversa, e aí talvez vocês fiquem pensando, poxa vida, mas nada está acontecendo, o revendedor ele continua reclamando para mim que ele entrou lá e estava bloqueado, ele não conseguiu comprar. Quantos, gente, já desistiram porque entraram lá e e achavam que precisava comprar ativação mais uma vez? Quantos que nós nem sabemos? Então, não vai mais existir essa função dentro do nosso sistema. A pessoa ela vai entrar e ela vai ser direcionada automaticamente para a compra. E uma coisa bem legal que vai acontecer também vai ser a busca. A pessoa vai entrar lá e vai procurar pela camiseta de missões. O Jean vai ver isso. Ele vai ver qual tamanho é mais buscado, quantas pessoas estão acessando o site, quantas pessoas vieram do formulário, né, Jean, e entraram na nossa plataforma, quem é o nosso público, se é mais mulher, se é mais homem. Nós vamos ter estatísticas, gente, de tudo a partir de agora, né, justamente para facilitar a vida de vocês que estão aqui. E eu acho que até a gente poderia fazer um combinado, né, Jean, a gente começar a falar só a respeito de reais. Eu sou, a partir de hoje, um gestor de equipe que tem um faturamento de quanto? Quantos mil aí vocês querem ter um faturamento na equipe de vocês? Vocês querem vender quantos mil-reais? Spoiler, vai ter placa. Eu acho que nem precisa entregar as placas antigas para a gente receber a placa nova. A Malha vai ter plaquinha de 100 mil de faturamento mês. Isso aí, gente, 100 mil de faturamento mês. 100 mil de faturamento mês. Vocês têm noção da grandiosidade que é isso? Exatamente. Exatamente. Então, nós montamos aqui um plano de 90 dias para isso, e nós vamos começar exatamente por aí, né? Nós vamos começar com o objetivo. E eu quero que vocês escrevam em algum lugar muito grande na casa de vocês, que vocês coloquem no escritório de vocês, na mesa de vocês, no celular, na tela de fundo do celular, que você escreva na cabeceira da sua cama, no seu banheiro, onde você acorda todos os dias, e a primeira coisa que você vai ver, eu quero que você coloque lá, sabe o quê? A sua meta em reais daquilo que você pretende vender nesse mês agora de outubro, ok?
Nós vamos trabalhando como? Nós vamos trabalhar com uma meta de 90 dias, onde nós vamos ter ações, estratégias diferentes para esses 90 dias. Mas hoje, em específico, eu vou detalhar para vocês o que vai acontecer no mês de outubro, ok? E aí, existem ações ao longo desses 90 dias que a gente vai praticar de que maneira? Nós vamos praticar de maneira diária. Então, eu quero que todo mundo agora pegue um papel, pegue uma caneta e comece a anotar juntamente comigo aí tudo que nós vamos fazer. Mas antes disso, eu já vou pedir assim, ó, nós estamos com 31 pessoas aqui na sala. Quem não pretende continuar, quem está ouvindo por ouvir essa reunião, quem está disperso, quem não quer participar desse momento, pode sair. Porque, de fato, quem estiver lá dentro do grupo Deus Manda Aqui, vai precisar estar engajado com esse propósito. Vai precisar estar engajado com aquilo que nós estamos fazendo, né? Porque assim como diz a palavra de Deus, que quando a gente fala uma única língua, todos juntos, reunidos, o que vai acontecer? Nós não seremos vencidos por nada, por nada. E se o Senhor está à frente daquilo que nós estamos fazendo, o Senhor ele vai vir e vai nos dar vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, primeiro passo, você tem que sair daqui dessa reunião hoje comprometido com aquilo que você vai fazer. Ah, Glaucia, eu fiz um compromisso com você. Não, você nem me conhece. Ah, Glaucia, eu fiz um compromisso com o Jean, que é o dono da empresa. Não, você tem que fazer um compromisso com você. Quando você morrer, quando você falecer, quando você partir dessa para melhor, como que você quer que as pessoas lembrem de você? Como que você quer que a sua família lembre de você? Uma pessoa reclamona, uma pessoa desanimada, uma pessoa que não conquistou nada na sua vida, uma pessoa que não mudou o futuro dos seus filhos, uma pessoa que não mudou a sua história? Ou você quer ser aquela mulher que eu mudei a minha vida, eu mudei quem eu sou, eu mudei o futuro dos meus filhos, eu dei uma esperança diferente para minha família, eu mudei a realidade da minha vida, eu mudei quem eu sou, mudei a maneira com que eu penso. Aí você vai olhar, eu quero ser a primeira, eu quero ser a segunda. Eu quero ser a segunda. Eu quero deixar uma marca aqui. E eu fico muito triste comigo quando eu não consigo cumprir as minhas metas, cumprir os meus objetivos. Eu fico muito chateada e muito decepcionada comigo. Por quê? Porque eu sei que eu posso mais. Eu sei aonde eu posso chegar. Né? Se for necessário para isso procurar uma intervenção, você vai procurar intervenção para que isso aconteça. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, ok? Então, o primeiro passo que eu quero que vocês anotem aí na agenda de vocês. Na minha mente, para que a gente tenha resultado, por conhecer a rotina de uma dona de casa, por conhecer a rotina de uma mulher, nós só vamos conseguir ter sucesso na nossa rotina se a gente acordar no mínimo 6 horas da manhã. Por quê? Porque você tem que fazer o café da manhã, porque você tem que fazer o seu devocional, a oração, dar aquele grau na casa, você tem que fazer a sua skincare, porque você tem que tomar um banho, você tem que fazer várias coisas que já somam no seu horário e você perde muito tempo com isso. Então, se você deixar para acordar 8, Gláucia, eu vou acordar 8 horas da manhã, vai dar tudo certo. Não, já sai aqui da reunião. De verdade, gente, já sai daqui da reunião, porque não existe homem, não existe mulher bem-sucedido que acorda 7 horas da manhã, que acorda 8 horas da manhã. O Jean falou aqui, ó, que ele está começando a trabalhar 5h30 da manhã. E se eu não me engano, a dona Zizi, que tem quase 100 anos, está trabalhando no mesmo horário que ele. Aí você pega lá uma líder da Presente de Deus, que tem 30 anos, 35, ela acorda quando? 8h30, 9 horas, e eu quero ser o quê? Diamante, eu quero ser bem-sucedida. Não, de jeito nenhum. O nosso primeiro compromisso aqui é acordar às 6 horas da manhã. Quem aí não vai conseguir fazer isso? Glaucio, eu não vou fazer isso. Gente, de verdade, eu não vou obrigar ninguém a fazer isso. Eu quero que você saia da reunião. Eu quero que você tenha um compromisso com você mesma, porque nós não vamos conseguir nenhum resultado diferente daquilo que nós queremos se nós continuarmos fazendo a mesma coisa. A gente tem que acordar no mínimo 6 horas da manhã. Depois que você acordar, já vai anotando aí. Depois que você acordar,
você vai fazer sua skincare, você vai dar um grau aí na sua cara, você vai se arrumar, porque uma mulher que não está bem arrumada, que olha no espelho e ela não gosta do que ela está vendo, ela não vai ter motivação nenhuma para trabalhar e motivar outras pessoas. Você precisa se arrumar. Eu nunca esqueço do dia que a Luzinete mandou ela toda arrumadinha, com um tênis lá, que uma cor que eu nem lembro que cor que era o tênis dela, ela era tipo fluorescente o tênis dela, mandando foto no grupo, porque ela tinha se arrumado para trabalhar dentro da casa dela. E isso muda o nosso dia, isso muda a nossa rotina, isso muda a forma com que nós trabalhamos e a forma com que nós nos vemos no nosso dia a dia, né? Pode se olhar no espelho, tá bonitinha, tá arrumada, você tá gostando daquilo que você tá vendo, vai dar sucesso. Você vai conseguir ter resultado com aquilo que você deseja. Você fez tudo isso, você vai fazer o quê? Você vai para o seu devocional. Vai fazer o seu devocional, você vai ter lá o tempo de oração. E sabe aquela oração que você vai se gastar com o Senhor? Isso é para os 90 dias, não é um mês, não. É 90 dias que você vai viver dessa maneira. 90 dias. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o seu devocional, você vai orar ao Senhor e você vai entregar tudo aquilo que você está sofrendo, tudo aquilo que você está sentindo, você vai se rasgar diante do Senhor nesse tempo que você vai ter com o seu Deus. De preferência, com a casa toda quietinha, com todas as crianças dormindo, com barulho de nada. Aí você vai estar ali com o seu Deus. Depois disso, você vai ler a palavra. Não adianta você querer ser mentora, você ser empreendedora, você querer ser gestora, você querer ser uma mulher bem-sucedida, se você está vazia. Se você está vazia, você não vai ter o que entregar para as pessoas. Você não vai ter aquela vitalidade do Espírito Santo brotando dentro de você, se você não está colocando para dentro, se você não está administrando a palavra de Deus dentro de você. Você é oca. Você só fala dos seus sentimentos, você só fala daquilo que você acha. E se você estiver lendo a palavra todos os dias, inclusive eu vou passar um plano de leitura para que todas nós possamos seguir o mesmo plano de leitura, ok? Você vai ler a palavra todos os dias, e aí nós vamos fechar a nossa parte espiritual com um jejum. Então você vai escolher um jejum de hoje até dia 30, tá? Porque dia 31 a gente vai estar no Rio de Janeiro e sabe Deus o que nós vamos comer. Então, nós temos que estar liberado lá no dia 31 e dia 1º. Depois a gente volta, ok? Então, vamos fazer um jejum de hoje até dia 30 de outubro. Eu vou fazer um jejum de açúcar, meu Senhor amado. Em nome de Jesus, eu vou fazer um jejum de açúcar. E vai dar tudo certo. Já estou colocando aqui, Senhor, diante do Senhor e diante de todos o meu jejum, que a partir de hoje não como mais açúcar. Em nome de Jesus, amém. Deus me ajude. Vamos fazer um jejum de 30 dias, ok? Um jejum que eu vou sugerir para vocês aqui é o quê? Um jejum de Reels, um jejum de rede social, um jejum daquilo que está tomando seu tempo e fazendo de você uma pessoa ociosa, gastando energia com aquilo que não traz produtividade para você, vai ser válido também. Fechamos a nossa parte aqui espiritual, a gente vai para a segunda parte aqui, ok? A gente vai para a segunda parte, que é exercício físico, no mínimo 3 vezes na semana. Quero ver a cara da Luzinete. Está caminhando, Luzinete? Ana Paula, você está caminhando, se exercitando? Amália, você está se exercitando? Então, a Amália vai para o Pilates, a Amália eu sei. Gente, nós vamos se exercitar, né? A mulher, depois dos 30, é só ladeira abaixo, né? Tem mais passado que futuro, né? E como diz o Sérgio, a gente tem mais passado que futuro. Então, se a gente não cuidar do corpo, nós não vamos chegar em lugar algum. Você só vai ser uma mulher forte, uma mulher bem-sucedida, se você tiver um corpo que sustente isso. Você não vai conseguir. Glaucio, como que a gente vai provar que está fazendo isso? Lá no Deus Manda Aqui. Vai ser mensagem em cima de mensagem, foto em cima de foto, print em cima de print. E você malhando, e você correndo, e você pulando, nem que seja 50 agachamentos sozinho na sua casa, você vai fazer. Você vai fazer exercício físico pelo menos 3 vezes na semana, nesses 30 dias. Por isso que eu falo, não vai aguentar pressão, você sai daqui, porque tem que estar comprometido.
Você tem que mudar a sua vida, assim, olha, fazer um giro total na sua vida. Mulheres, a partir de 40 anos, elas começam a perder massa óssea. Você começa... Sabe por que os idosos têm aqui, ó, a parte da boca que entra para dentro e o dente entra para dentro? Porque vai perdendo a massa óssea, vai perdendo o osso, vai perdendo o músculo. Se você não se exercitar, a mulher, se não fizer musculação, vai ser uma mulher que não vai sobreviver, não vai ter uma velhice saudável, vai ser dependente dos outros para tudo que ela for fazer na velhice dela. Então, você precisa se exercitar. Aí, uma dica que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero que vocês que estão sentindo fadiga, cansaço, desânimo, sabe aquele desânimo, aquele sono profundo, ai, Glaucia, eu não tenho motivação para mais nada, eu não tô legal, Glaucia, eu tô desanimada, eu sinto muito sono, eu não tenho disposição para nada, eu não consigo nem levantar meu olho, Glaucia, nem minha sobrancelha eu não consigo levantar. E às vezes você acha que você está com depressão, pode ser que você esteja com a vitamina D baixa. E pode ser que você esteja com a vitamina B12 baixa. Anota aí, verificar como está os níveis das minhas vitaminas. Tem muita mulher hoje tomando antidepressivo, mas é só falta de vitamina, é só carência de vitamina. Gente, vai na farmácia e compra uma vitamina D. Você nem precisa consultar um médico, vai na farmácia e compra uma vitamina D. Compra uma vitamina B12. A sublingual ela é melhor, porque se você está inflamada, você não vai conseguir absorver essa vitamina D no seu corpo e a vitamina B12 no seu corpo, tá bom? Não tem contraindicação, você não vai correr risco nenhum. Compra uma vitamina D e começa a tomar a partir de hoje, todo mundo, gente. Não tem perigo nenhum. Vitamina D e vitamina B12, porque não adianta você querer acordar cedo, orar, jejuar, fazer exercício se você está mal, biologicamente falando. Se você está com carência de vitaminas, você não vai conseguir nem chegar na primeira semana, ok? Então, anota aí, eu vou revisar como estão as minhas vitaminas, Gláucia. Eu vou procurar ajuda, ok? E aí, para a gente finalizar o ponto 4, é o uso disso daqui, ó. Eu quero que todo mundo tenha um caderno, uma folha. Eu quero que você tenha um caderno, eu quero que você tenha uma folha. Você trabalhe com agenda lá, ó. Ó, a Luzinete com agenda, a Ana Cláudia com agenda, a Raquel, inclusive, que graduou a prata com agenda, né? Todo mundo com agenda aqui. Eu quero que vocês trabalhem com agenda. Pega uma canetinha lá e marca o que você já conseguiu cumprir daquilo. De tudo isso que nós falamos hoje aqui, ok? E aí, gente, nós vamos para quê? Então, revisando aqui, você vai acordar cedo, 6 horas da manhã, você vai ter a sua rotina espiritual, você vai ter o seu exercício físico e você vai fazer o quê? Usar a agenda, caneta e papel, usar caneta, papel e agenda, todos os dias. Glaucia, eu sou mais moderna, eu uso o celular, eu uso o aplicativo, ok. Desde que você coloque lá o que você vai fazer e você cumpra aquilo que está no celular, tá certo? Depois disso, a gente vai começar o quê? Qual vai ser o nosso foco agora para outubro? O nosso foco para outubro vai ser você definir o quê? Você precisa saber onde você quer chegar, né? Eu preciso saber quanto eu quero vender. Porque a maioria das pessoas fala assim, ai, não deu. Não deu o quê? Não deu o executivo, mas Deus quer te dar o prata, Deus quer te dar o ouro, e você está tentando bater o executivo ainda, minha filha. Não é assim que a banda toca. Você tem que falar, Senhor, deixa eu abrir um testemunho aqui para vocês. Deixa eu parar tudo e eu abrir um testemunho aqui para vocês. Existem vários marcadores na minha vida a respeito de mudança de ciclo, mudança de quem eu sou, né? Um marcador foi quando eu entrei na Presença de Deus e o Jean, eu lembro até hoje, eu tava levando o Serginho na natação, estava na beira da piscina com ele lá, o Jean falando comigo no telefone, e ele falou para mim assim, Glaucia, quais são os seus sonhos? Eu disse assim, Jean, eu não tenho sonho. E aí ele disse assim, como não, Glaucia? Uma mulher da sua idade não tem sonho, vamos escrever seus sonhos.
Daí eu disse, eu não tenho esse hábito de sonhar. A minha família não me criou com esse costume de eu ter o direito a ter sonhos. Eu cresci no modo sobrevivência. Para mim, o importante era ter comida na mesa e um trabalho. Eu não precisava ter nenhuma profissão. Eu não fui uma pessoa ensinada a ter sonhos, né? Então, lá em 2019, esse foi um marco da minha vida. Aconteceram muitas coisas no meio desse período, mas o último marco que aconteceu na minha vida foi o nascimento da Ellie. Da Ellie, quando ela nasceu, quando eu engravidei dela, a minha vida se transformou da água para o vinho quando eu engravidei dela. Eu precisei me tornar uma pessoa que saiu de cena. E para mim isso foi muito dolorido, eu ter que sair de cena. Mas eu saí de cena para que uma das pessoas tomasse posição total da minha vida. E uma dessas pessoas é o meu marido. Ele definiu tudo. Ele definiu o que eu ia comprar, ele definiu como que ia ser, o médico que eu ia ir, ele definiu o quartinho dela, ele definiu tudo. Ele decidiu tudo. Gente, sabe o que eu esperava da Eli Giovana? Eu esperava comprar um berço, colocar do lado da minha cama e se virando do jeito que dá. Resumindo, eu esperava isso. Ele reformou o meu escritório lá em cima, o quarto do Serginho, esse escritório que eu tô aqui e mais uma peça. Ele reformou 4 cômodos da nossa casa para o nascimento da Eli Giovana. E eu só queria um berço. Sabe o que é isso? Quando eu falo para vocês que Deus tem muito mais para dar do que aquilo que nós imaginamos, a gente fica segurando, a gente fica barrando. Se eu tivesse tomado as decisões, só teria uma cama, um berço, só isso. Mas hoje eu tenho esse escritório muito mais espaçoso, o quarto dela que foi construído lá em cima, lindo, maravilhoso, e eu tenho o quarto do Serginho totalmente reformado e uma casa nova reformada. Por quê? Porque eu saí de cena e deixei Deus agir. Eu saí de cena e deixei o Senhor agir na minha vida. Ah, Glaucia, você estava ganhando financeiramente para isso? Não. Ele prosperou, o Senhor prosperou ele, e através da vida dele, o Senhor abençoou a minha casa, a minha família. Mas eu tive que tomar uma posição diferente. E aí, o fato de sonhar, eu sempre pensei assim, eu nunca, jamais vou poder ter uma máquina de lavar louça na minha casa. Quem aqui acha que um dia vai poder ter uma máquina de lavar louça? Eu nunca me achei no direito de ter uma máquina de lavar louça, porque inclusive a minha infância foi assim, lavar a louça da família inteira, dos 4 filhos, numa família de 6, e se eu não lavasse no horário eu ia apanhar. E eu cresci apanhando por não lavar louça, por lavar a louça atrasado, ou por lavar a louça mal, ou por lavar as taxinhas do fogão mal. Eu cresci assim. Eu nunca me achei uma pessoa no direito de um dia na minha vida sonhar em ter uma máquina de lavar louça. Hoje eu tenho uma máquina de lavar louça, porque eu saí de cena e eu deixei a pessoa correta tomar a frente de tudo aquilo. Por isso que eu falo para vocês, nós precisamos ter sonhos. Ah, Glaucia, você está vindo aqui se gabar? Eu não estou. Porque eu, Glaucia, não estou numa condição financeira favorável. Mas o Senhor está abençoando e prosperando a minha casa do mesmo jeito como eu nunca imaginei. Eu estou na melhor fase da minha vida, para vocês terem ideia. Ah, Glaucia, é você? Não, é o que você está fazendo, é o seu trabalho? Não. É o Senhor direcionando tudo. Só que eu entendi que se eu sou filha, eu preciso pedir para o meu pai. Se eu sou filha, eu preciso ter sonhos. Se eu sou filha, eu preciso estabelecer aonde eu quero chegar. Jamais na minha vida eu me acharia no direito de ter uma máquina de lavar louça. Jamais, gente. Para mim, isso assim é o auge, o auge do sobrenatural nessa terra. Eu estou abrindo meu coração para vocês. E hoje eu tenho isso. Isso faz parte do meu dia a dia hoje. Então, se você começar a sonhar, Deus vai te dar condições de realizar. Amém? Voltando aqui para o nosso plano de 90 dias. Eu preciso ter uma meta. Quanto você vai vender esse mês em reais?
Quanto você vai vender? Você vai estipular qual é a sua meta de venda para esse mês agora de outubro. Depois que você pegar a sua meta de outubro, por exemplo, Glaucio, eu quero vender lá 10 mil reais, quero vender lá 12 mil reais, né? Quero vender 12 mil reais. Você vai dividir essa meta por 4, que nós temos o quê? Nós temos 4 semanas. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 semanas. Você vai dividir a sua meta total em 4. Depois que você dividir a sua meta total em 4, você vai dividir a sua meta por dia. Ok? Então, você vai ter uma meta grandona, grandona, grandona no seu banheiro, na sua cozinha, nos seus armários, no seu espelho, aonde você achar melhor. E você vai mandar lá no grupo uma meta de quanto você quer vender em reais, quanto você quer faturar em reais, uma meta alcançável para agora, para o mês de outubro, ok? Depois você vai dividir por semana, depois você vai dividir por dia, e aí nós vamos começar com ações diárias para que você atinja esse objetivo. Porque a sua mente, ela precisa mudar. A sua mente tem que ser assim: eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Porque às vezes a gente tem na mente só o quê? Eu preciso cadastrar, cadastrar, cadastrar. Não, você precisa vender. Você precisa vender. Aí, para quem você vai vender e como você vai vender, são coisas diferentes. Mas se você tiver na sua mente assim que você precisa vender, você vai caminhar em direção à venda, você vai caminhar em direção ao faturamento que você definir, ok? Depois de a gente vai fazer o quê? Vai ter lá algumas ações, né? Quantas pessoas novas você vai conversar por dia? Aonde que você vai abordar essas pessoas? Quantos revendedores que você já tem cadastrado, que você vai abordar por dia, que você vai conversar por dia? Quantos conteúdos de venda você vai postar? Quem aqui já comprou camiseta da Presente de Deus e não gravou um vídeo que eu gravei ontem? Você tem filho, você veste camiseta da empresa. E por que você não grava um vídeo caseiro do jeito que eu fiz ontem? Né? Não teve preparação, não teve nada. Gente, eu já vendi não sei quantas camisetas infantis com aquele vídeo da Ellie ontem. O meu Instagram tá cheio de mensagem para responder com informações a respeito das camisetas do Dia das Crianças. Teve muita procura mesmo. E você pode fazer isso. Isso pode ser um fator determinante na sua venda do seu dia. E aí você vai fazer o quê? Um conteúdo de venda por dia, você vai fazer um acompanhamento dos melhores revendedores da sua rede, né? E aí a gente vai mostrar para vocês como que você faz. Quem é o seu melhor revendedor? Como que você está acompanhando ele, ok? E aí você tendo uma meta para você ter pedidos por dia, clientes ativos, cadastros que você vai realizar por dia, quantas pessoas você vai colocar no seu grupo, aí você vai conseguir definir quantas pessoas você precisa ter para você chegar na sua meta de venda, tá certo? Então, eu vou mandar para vocês lá um resumo da agenda, mas o nosso mês de outubro vai ser um mês com foco total em quê? Eu tenho a minha meta de venda, mas o nosso foco principal vai ser captação. Principal. Nós só vamos falar de captação. Por isso que você vai aumentar o volume de pessoas que você vai falar por dia. Você vai aumentar, nem que a gente aumente o número de apresentação, nem que a gente aumente o número de reunião, nem que a gente aumente o número de prova social nas redes sociais, mas a gente vai focar totalmente agora no mês de outubro em captação. Por quê? Novembro tem o quê? Black Friday. E na Black Friday, ela só vai conseguir ser bem sucedida se a gente tiver uma captação explosiva. Para vocês terem ideia, a gente já captou em outubro 500 pessoas. 500 pessoas em um único mês. É muita gente. E nada nos impede de fazermos a mesma coisa agora nesse mês de outubro. Tá certo? Depois, para que isso aconteça, a gente vai entender o quê? Quais canais eu vou buscar essas pessoas? Né? Eu vou fazer reunião pessoal, igual as meninas da Doterra estão fazendo,
chama a galera para um café, chamam para uma reunião, marca numa padaria para conversar. Eu vou conversar com as meninas da minha igreja, vou cadastrar as meninas da minha igreja, vou começar a fazer visita em outras igrejas. Isso são formas de você captar. Vou cadastrar lojista para vender o meu produto para o final do ano, vou sair nas lojas da minha cidade para oferecer o meu produto, né? Vou começar a fazer ligação pelo WhatsApp, pelo Meet, pelo Zoom para as pessoas, apresentação simples, com várias reuniões com pessoas durante o dia. Vou fazer uma live lá no meu Instagram, chamando a galera para revender. Vou começar a trabalhar de maneira orgânica, com um banner no meu Instagram, postando que a gente precisa de revendedor. Nós não fazemos essas coisas, né? A gente fica assim, ó, ai, ninguém me chamou no WhatsApp hoje. Ai, o formulário tá fraco, né? Ai, vou abandonar essa empresa. É assim. Mas você está fazendo live? Está terminando o top 1? Você está fazendo banner lá no Canva, procurando revendedores e postando nas suas redes sociais? Você não está fazendo tudo isso. Então, nós vamos juntar tudo isso e a gente vai começar a fazer. Não só fazer, fez, coloca lá no Deus Manda Aqui, para que quem não tem tempo de fazer, comece a postar. Não fica escondendo o que você está fazendo, não. Sangue de Jesus tem poder, hein? A gente vai começar a postar Reels, né, a respeito dos bastidores, a gente vai começar a postar o quê? Depoimento, a gente vai começar a mostrar como que são os nossos grupos por dentro, a gente vai entrar em grupos de bairros, grupo de igreja, tudo que você puder fazer, você vai fazer. Vai investir no formulário, né, para que você receba contatos da empresa também, ok? Tem gente que já está fazendo dentro da nossa rede anúncio pago. Ao invés de investir no formulário, a pessoa mesmo está fazendo seu próprio patrocinado e recebendo indicação de contatos. Tem aquela questão também do WhatsApp, de você pesquisar pelo WhatsApp. Eu acho que a Malha, as meninas entendem um pouquinho mais sobre isso, como buscar empreendedores através do WhatsApp, business, né? Indicação. Um revendedor ativo seu pode indicar alguém para revender lá na cidade dele, para dividir a questão do frete, principalmente no Nordeste, no Norte, que o frete é mais caro, né? Por exemplo, o revendedor, ele fez o quê? Ele indicou um revendedor para você, um possível revendedor para você, você vai lá e dá um brinde para essa pessoa, né? Se a pessoa fechar, você pode dar uma bolsa, como que é a nossa eco bag, você pode dar uma eco bag para a pessoa. Voltar com os treinamentos, Raquel, isso aí. Vamos voltar com os treinamentos. E a primeira pessoa a nos dar treinamento vai ser a Eva, em nome de Jesus, que Deus fale no coração dela e da Ariadne, né? E aí a gente vai manter nossa captação nos grupos. E aí, a gente pode começar a fazer reuniões durante o dia, né? A gente pode começar a gerar mais conteúdo para quê? Para que a gente feche cadastro. A sua mente agora precisa ser uma mente focada no quê? Na venda e captação, venda e captação. Então, não escreva apenas a sua meta de captação mensal de venda. Escreva uma meta para cadastro. Não escreva só a meta que você quer vender em reais. Escreva quantos novos empreendedores você quer trazer para a sua equipe nesse mês agora de outubro. Porque nós viemos lá de pessoas que já fizeram 100 cadastros. Agora está fazendo 3 só para graduar. Por quê? Né? A Malha já fez 70 cadastros ou mais, não lembro agora a quantidade aqui. Nós podemos fazer a mesma coisa que a Malha fez. Gente, quantos aqui, olha, tem mais facilidade motora que a Malha e acaba não fazendo? Não tem segredo. É só ser banida várias vezes do WhatsApp que você está no rumo certo. Se você nunca foi banido do WhatsApp, tem algo errado com você. Reveja o que você está fazendo aqui dentro. Não está certo. Tem algo de errado acontecendo se você nunca foi banida, viu? Então, fica esperto com isso, ok? Gente, eu quero abrir aqui agora para dúvidas. Lá no final de outubro, nós vamos sentar
na última semana de outubro, antes da nossa viagem, a gente vai sentar e a gente vai refazer as nossas metas para o mês de novembro, ok? Refazer todo o nosso plano e planejamento para o mês de novembro. E aí, tudo que eu tiver de informações, né, a respeito do nosso plano de 90 dias, eu vou passando para vocês, ok? A gente vai conversando a respeito disso. Nós temos aí novembro e dezembro. E aí, sempre, nós vamos fazer o quê? Manter o nosso horário de acordar, manter a nossa disciplina para dormir também, né? Porque se nós vamos dormir tarde, a gente acaba não sendo produtivo no outro dia, né? E eu acredito que se a gente está unido, né, nós vamos conseguir impactar o Brasil. Se nós nos unirmos, nós vamos conseguir impactar o Brasil. O nosso foco total agora é em captação, né? Nós vamos ter o nosso próprio sistema, né? Nós vamos ter uma mudança radical na nossa empresa nos próximos dias, né? E aí eu quero que você sente com a sua família, como o Jean falou, explique para eles o que vai acontecer, né? Eu quero que você tenha uma meta visível diante dos seus olhos do que você deseja fazer nos próximos 90 dias, né? Nos próximos 30 dias, e eu tenho certeza absoluta que a nossa história ela vai ser mudada, que os nossos resultados eles vão ser mudados, né? Inclusive, você pode chegar lá no fechamento da nossa reunião e falar assim, Gláucia, emagreci tantos quilos, Gláucia, porque eu comecei a me exercitar. Algo deu errado. Tente novamente. Eu comecei a me exercitar, eu comecei a cuidar da minha vida, fui lá ver minha vitamina D, tô com energia a mil, pilhada. E uma métrica para vocês aqui, quem tem exame laboratorial dos últimos dias, a sua vitamina D tem que estar acima de 40, entre 40 e 70 e 60, ok? Quem está com a vitamina D menor que isso está na zona de perigo, tem imunidade muito baixa, fica doente com muita facilidade, tá certo? E a vitamina B12, o ideal é acima de 1.000. Para pessoas com o nosso ritmo, o ideal é acima de 1.000, a vitamina B12. Se você está com a vitamina B12 abaixo disso, você precisa suplementar com muita, muita urgência, ok? Agora eu quero que vocês me perguntem aquilo que vocês desejam, alguma curiosidade. Falem aí o que vocês acharam de tudo isso. E principalmente, se você vai estar comigo aí nesses 90 dias daqui para frente, porque eu vou estar animada, motivada, muito contente com os meus resultados, em nome de Jesus. Gláucia, só uma perguntinha aqui. Você tem alguma marca de vitamina B12 para indicar para nós? Eu tenho uma, mas eu não lembro de cabeça. Eu vou mandar no grupo lá. Tá bom, obrigada. Vocês não vão sair por aí, viu? Falando que eu tô dando um remédio para as pessoas. Doutora Jesus tem poder. Ai, Jesus amado. Logo a Polícia Federal bate aqui, ó. Exercendo função inapropriada. Só em Jesus tem poder. Mas é real, gente. Nós mulheres temos um sério problema com isso. Tem amigas minhas achando que estão com depressão e eu enfiei ela lá no carro, larguei lá dentro da farmácia e falei: se aplica uma B12 nessa menina aí, porque ela não tá legal. Se vocês, eu vou achar o áudio e vou mandar para vocês ouvirem o áudio da mulher depois que ela tomou a B12. B12 injetável é maravilhosa, tá? Ela dói, mas ela é maravilhosa. Quem conseguir aí comprar sem receita B12 injetável, nosso assunto já está ficando muito macabro, né? Então vamos deixar tudo dentro do comprimido mesmo. Mas a B12, quem conseguir uma B12 injetável, ela é maravilhosa, viu? Glaucia, posso falar? Fala, A pastor. metilcobalina é a melhor B12, ela sobe muito rápido o ritmo. Eu falo sempre para os pacientes no consultório. Isso mesmo. Metilcobalamina, né? Isso mesmo. Isso aí. Olha aí, ó. Viu? Deus é bom.
E a vitamina D tem que ser D com K2, tá? Vitamina D com K2. Ninguém vai falar nada do plano de 90 dias. Carimba que é top. Isso aí. Eu já fiz, né, o plano de 90 dias e deu muito certo. E bora fazer de novo, né? Inclusive, dona moça, eu quero que a senhora fale para a galera aí o que aconteceu com a senhora no fechamento. Gente, então, bora lá. Testemunho, gente. O que acontece? Eu acredito que a maioria de nós, né, passamos por esses períodos aí de turbulência, de vitamina baixa, eu sou uma delas, né? E aí, a vitamina baixa, ela entra com... Eu estava até falando esses dias com o pastor Daniel também. Ela entra com vários sintomas na nossa mente, no nosso coração. E aí a gente passa a desacreditar de tudo, né? E eu estava nesse momento da minha vida, onde eu já não estava acreditando, né? Aí você pode falar assim, nossa, Lu, mas nem parecia e tal, Zé, e bem isso mesmo. E aí, no último fechamento agora, eu estava conversando com a Gláucia, né? E ali naquele momento, como se não fosse acontecer, né? O que Deus fez nesse fechamento. Mas o incrível de tudo, né? A Gláucia me ajudou desde de tudo, né? E a galera, eu falei para ela assim, Gláucia, eu estava com um sentimento muito estranho, né? E aí, depois ali, no momento antes do fechamento mesmo, antes da meia-noite, eu estava orando ao Senhor. E orando, falando com Deus ali. E o Senhor foi falando ao meu coração muito forte. E o sentimento que eu tive ali foi como se saísse algo espiritual, literalmente, né? E eu passasse a acreditar novamente em tudo, em acreditar que Deus realmente está no negócio, que Deus realmente faz, né? E eu nenhum momento, né, que eu estava desacreditada, eu deixei de fazer o negócio, eu continuei fazendo o negócio. Mas o sentimento que eu estava sentindo era de não estar acreditando, né? Mas mudou no momento ali, no fechamento, mudou algo dentro de mim, mudou, e algo depois de tudo que aconteceu mudou, e o Senhor fez. Amém? É Ela isso. fala assim como se fosse simples, né? Mas ela me mandou mensagem, era 10 horas da noite, desistindo já e totalmente desacreditada, porque o cliente queria quantas peças da amarela, Lu? 26 peças. 26 peças daquela camiseta amarela, a Cruz me libertou, da Cruz, na verdade, e não tem, a gente não tem mais aquele produto, né? E ela ficou muito desmotivada, chateada e choramingando, né? E falando que, enfim, ela já tinha abandonado e desistido do resultado dela, e ela não acreditava mais que daria certo. E eu falei para ela, disse assim, Lu, só vai terminar às 0 horas, né? E a gente está junto, assim como diz a Ana Paula, até depois do fim, né? Eu aprendi isso com a Ana Paula, nós estamos juntos até depois do fim. E às 10 horas da noite, eu voltei para casa, voltei da igreja, e eu comecei, dei banho na Ellie, coloquei ela para dormir, graças a Deus ela dormiu muito rápido, e eu comecei a falar com os meus amigos, e ela começou a falar com as meninas dela lá. Resumindo, ela vendeu muito mais do que precisava. Ela superou a meta dela, das 10 horas da noite, gente, eu tô falando isso, 10 horas da noite até meia-noite. Eu fiz um pedido gigante também, né? Acionei todos os meus conhecidos e a galera acordada, 11 horas, 11h30, minha irmã cadeirante grávida, minha irmã cadeirante tá grávida, viu, gente? Cadeirante grávida ali online comigo comprando, né? Minhas amigas online ali comprando, exigindo que tinha que ser no nome do CNPJ, do Mapai, não sei o quê, deu tudo certo.
sabe? Então, exatamente, o diabo, ele faz isso conosco quando nós estamos próximos a receber a libertação daquele momento de aprisionamento, daquela fase de prisão que nós estamos vivendo. O diabo, ele vai lutar contra a nossa vida o quanto ele puder. O quanto ele conseguir te segurar, ele vai lutar, ele vai colocar dúvida no seu coração. Será que isso é verdade? Será que é isso mesmo? Eu já não acredito mais, eu não confio mais. Ele vai colocar muitas dúvidas no seu coração. Mas a palavra de Deus diz que é para a gente resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Então, nós precisamos, de fato, nos posicionar para que o Senhor venha e entre com providência na nossa vida e faça muito mais do que nós sonhamos, amém? Em nome de Jesus, vocês todas vão chegar aqui e dar grandes testemunhos daquilo que você não acreditava que um dia você poderia ter e hoje você tem. Gente, eu andava de bicicleta sem freio e com pneu careca, para vocês terem ideia. E hoje eu tenho um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa. Eu nunca sonhei e eu nunca me preparei para viver isso que eu vivo hoje, sabe? Então, às vezes, a gente se limita e não permite. Isso não é para mim, isso não é para o meu nível, isso não. Não. Eu me acostumo. Teve pessoas que saíram da nossa empresa porque ficaram acomodadas e não queriam ganhar mais do que R$2.000. Elas nunca acreditaram que elas poderiam ter um salário de R$10.000 aqui dentro, R$15.000 aqui dentro. As pessoas se limitam, elas acham que 2.000 é o teto, que 5.000 é o teto. Não, você pode ir muito além. Você só precisa se posicionar para isso. Amém? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria dar um testemunho, posso? É da Presente de Deus. Eu estava com 20 camisas, um tempinho da Presente de Deus, eu estava meio triste, só que eu fiz um propósito em setembro, Senhor, antes de acabar eu vou vender. Deu 2.500. Eu vendi todo o estoque. E eu falei para minha esposa, eu queria ver isso para que em outubro eu avance. Eu falei, quando eu vi a reunião, que eu cheguei meio em cima, eu falei, vou entrar do mesmo jeito, mesmo que esteja acabando, mas eu quero ouvir. E Deus foi fiel, porque eu zerei todo o estoque que eu tinha, porque foi o propósito. Eu falei, Senhor, para mim comprar de novo, eu preciso zerar todo esse estoque. Se o Senhor for Deus, o Senhor vai fazer. Eu mandei mensagem, liguei, fui para Itu lá no atendimento, levei numa bolsa enorme e Deus fez. Então eu fiquei muito feliz. Eu falei, o Senhor tá. E aí tem pessoas que já querem fazer pedido e tem uma moça Itu que já quer entrar também na empresa. Amanhã mesmo eu vou lá para falar com ela para fazer o cadastro. Amém, glória a Deus, pastor. Eu não duvido disso, né? Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, Ele vai ser o Senhor para sempre da nossa vida. E na maioria das vezes somos nós que impedimos Ele de agir com o sobrenatural sobre nós. A gente precisa sonhar grande, sabe? A gente precisa sonhar muito grande. Amém? Quero saber agora quem está comigo. Quem está comigo aí? Eu quero falar também 5 minutos. Eu acho assim, muitas pessoas me procuram sobre as minhas metas de cadastro. Eu sou uma pessoa que eu faço minhas metas mensais, diárias, mas nem sempre sai como eu desejo. Por exemplo, no final de fechamento, eu estava falando com algumas pessoas, mas eu estava na emergência. Porque a gente vende um mês correndo e a gente trabalha muito mais no último dia, todo mundo sabe disso. E meu esposo, não, tu vai ficar internada até amanhã, dia 1º. Não, eu já vou para minha casa, porque eu já sei como é. Então, por que você faz para você? Gente, eu planejo. E o dia que eu não cadastro uma pessoa, uma semana que eu não cadastro, eu me cobro, porque eu fiz um planejamento e pendurei aqui no meu computador para me sentar de manhã e olhar. Quero vender 30 mil por mês, eu coloco aqui. E eu me determinei a vender 30 mil em produtos, que eu vendi muito mais, né? Muito mais em setembro. Eu cadastrei muito mais, eu acho que eu cadastrei 27 pessoas, né? Já batendo para 1h da manhã, mais ou menos, né? Passando meia-noite. Então, eu faço meu planejamento.
Mas, às vezes, devido à minha situação, acaba me cortando. Satanás vai bater aquilo que a gente quer. E aí, se a gente ficar triste com isso, eu vou desistir. Eu fico lá na emergência quando eu preciso ir, com meus 3 celulares, puxo uma cadeira, ponho lá, e meu marido diz, não, você não vai trabalhar, não. Se você me tirar o meu trabalho, você tira o meu sustento, você tira meu sonho. Eiga, calma, deixa eu lá, fica sentadinho do meu lado. Por quê? Porque às vezes as pessoas não entendem nossos sonhos, não entendem o que a gente planejou aqui, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar 5 horas, fazer meu devocional, orar, isso quando não acorda 4, deixar minha comida adiantada, para que meu marido chegue, tá tudo pronto, e eu trabalhar relax, porque eu falei para vocês, eu sou tartaruga. Então, eu acho que hoje eu gostei muito do plano de 90 dias aí, que vai ser plano mensal, né, semanal e diário, porque nós já tivemos um tempo assim, foi muito bom, como a Lu já participou, algumas pessoas participaram, foi muito bom, foi benéfico para mim, e eu gostei muito, gente. Se a gente sem planejamento, a gente não chega a lugar nenhum. Sem planejamento, tu nem cozinha bem, tu não faz nada bem. Então, planejamento a partir de hoje, para você que ainda não faz. E olha, André Araújo, e vocês que são do Rio, eu vou estar no Rio com vocês dia 31, viu? Foi planejamento, foi sonho e planejamento. E Deus até abençoou financeiramente. Eu vou estar no Rio, pronto. Era isso que eu queria falar. Ela tá que ela não se aguenta, né? Ela acabou de comprar a passagem dela para o Rio de Janeiro hoje. Ela tá que não se aguenta chegar ao dia 31, né, Amália? A Liliana também vai, né? A Liliana de São Paulo também vai. Aí a gente tem o pessoal que já é do Rio, que com certeza vão estar lá conosco. Então, a Amália é de Belém do Pará, meu povo. E ela comprou uma passagem de avião e ela está vindo para o Rio de Janeiro, viu? Então, vamos se organizar, vamos ver, vamos balançar esse cofrinho aí e vamos fazer um auê para todo mundo vir para o Rio de Janeiro junto com a gente, tá bom? Antes de finalizar, muitas vezes você pode estar pensando assim, ó, Glaucia, eu sou sozinho, não tenho nenhum líder, eu não vou conseguir, né? A Ana Paula está aqui hoje como um grande testemunho. Todo esse período que nós vivemos, a Ana Paula não caiu o resultado dela, gente. Sabe o que é isso? Ela sempre se manteve como um dos melhores resultados da nossa rede. Pergunta para ela se ela tem um grande líder dentro da equipe. Você tem um ouro e acima dentro da sua equipe hoje, Ana Paula? Não tem, né? Conta para a galera aí como que é a sua realidade hoje junto com a sua rede. Boa tarde, povo de Deus, graça e a paz do Senhor. Uma coisa que eu aprendi nas conversas com a Glaucia era que todo mundo pode parar, quem não pode parar sou eu. E eu lembro que quando o pessoal começou a abandonar, muita gente foi ficando no meio do caminho, uma parte minha ficou muito abalada, até porque a gente se apega muito às pessoas, né? São nossos irmãos, são amigos mesmo, a gente troca ali vida de verdade no dia a dia com o pessoal, né? E todos os dias eu sentava aqui no meu computador e eu falava, Senhor, eu estou trabalhando sozinha. E ficava aqui conversando com Deus o dia inteiro. Senhor, eu estou trabalhando sozinha, estou fazendo isso sozinha. Tento daqui, a pessoa não quer voltar, tento ajudar, a pessoa não quer colaborar. Mas, por muitos meses, principalmente no fechamento, era o Espírito Santo sempre ministrando ali. Você nunca esteve sozinha. Eu sempre estive com você. E eu acho que é sobre isso. A gente fazer o nosso melhor, a gente acreditar no Senhor, acreditar naquilo que Ele tem pra gente. Uma coisa que eu sempre falei com os meus líderes quando eles falam que vão parar ou vão abandonar é: você orou sobre isso? Foi o Senhor que te direcionou sobre isso? Você ouviu Ele responder sobre isso? E a gente sabe que na maioria das vezes não é. É o eu, é o cansaço, é a frustração, é o desespero, muitas das vezes, né? O nosso lado humano, que faz isso acontecer. E eu já tive nessa situação de desespero, nessa situação de frustração, de também disso passar pela minha mente. Mas o que eu falo para eles é: eu estou até hoje porque o Senhor não falou para eu parar. E enquanto Ele não disser para que a gente pare, que a gente possa continuar, perseverar, fazer o nosso melhor, tendo pessoas ou não, que as pessoas o Senhor vai trazendo ao longo do tempo. Se tiver que voltar, amém. Se não forem para voltar, que venham novas pessoas. Mas que nós, que estamos aqui hoje, que estamos nos comprometendo, que estamos avançando, que nós sejamos essas pessoas que são imparáveis, no dia bom, no dia ruim, no dia com dor ou dia sem dor, como a Amália falou,
no dia com fé ou no dia com pouca fé, como a Lu também falou, mas que sejamos sempre pessoas imparáveis, não pela nossa força, mas por ouvir uma direção que vem do Senhor. Que essa seja a nossa maior direção aqui dentro, sempre. Ouvir aquilo que o Senhor fala e não se atentar somente aos fatos, aos dados, ou aquilo que os nossos olhos humanos muitas das vezes enxergam, que é contrário muitas das vezes àquilo que a gente gostaria. Então, eu queria ter uma equipe de milhões, como eu sempre falei. E eu creio que o Senhor, no momento certo, vai fazer isso. Mas até aqui, Ele não me deixou sozinho, e eu louvo a Deus pela vida da Gláucia, por sempre ter plantado essas sementes, né? Que vão germinando, vão florescendo dentro da gente, e com certeza também, se a gente não para, é porque a gente tem uma liderança, um apoio dela, do Jean, da Presente de Deus como estrutura, que tem sempre aí, como ele fez hoje aqui, pensado na liderança, pensado no que a gente pode fazer para avançar. Então, se você está com pouca gente hoje, ou está com muito, eu não sei, mas que você seja essa pessoa imparável, porque o Senhor tem falado para você continuar. Amém? É isso. Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente acha assim, a Ana tem um resultado enorme, a Ana está vendendo muito, ela tem muita gente. Não, ela está trabalhando, gente, com Deus, né? Ela tem aí uma ou duas líderes que estão trabalhando, mas estão no processo ainda, né? E às vezes, como ela falou, às vezes a gente acha assim, eu sozinho não consigo. Não, você consegue sim, você consegue, né? Ou tem outras pessoas também, eu não me sinto no direito aqui de falar, que estão trabalhando dentro da nossa empresa, mas elas estão sem liderança também, né? E estão conseguindo resultados gigantes, né? Então, isso mostra que se você tem aí força de vontade, você tem comprometimento com quem você é e aonde você quer chegar, Deus vai te honrar. E uma coisa que me chamou muita atenção, assim, na Paula, sempre me chama muita atenção nela, é o posicionamento. Ela sempre está sentadinha na frente do computador dela, cumprindo o horário de trabalho dela. Ela nunca está dividindo o tempo dela com outras coisas. Ela sempre está na frente do computador trabalhando. Aquele dia, sabe, imagina aquela loja no dia nublado, chuvoso, que não entra ninguém, ela está lá. Né? Então, todos nós que estamos tendo resultados, nós temos um posicionamento, faça chuva, faça sol. Entre cliente, não entre cliente na nossa loja, nós estamos aqui trabalhando. E aí, aquele que vê todas as coisas, ele honra em público aquilo que acontece no secreto, no escondido, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Nossa tarefa de hoje é escrever a nossa meta e colocar a nossa meta em um lugar visível, tirar uma foto e mandar lá no grupo Deus Manda Aqui. E a tarefa de vocês, líderes que possuem liderança, é ligar desesperado para sua liderança e falar, minha filha, você tem que fazer parte disso. Olha o que começou. Amém? E aí, em outra reunião, eu vou falar a respeito da recompensa que vai acontecer nesses 90 dias. Vou falar agora. A recompensa para quem cumprir esses 90 dias, vamos avaliar aí formas de entregar essa recompensa. Será aquela viagem que nós fizemos do resort. Lembra que a gente teve uma promoção do resort? A moça abandonou, a moça desistiu, a Patrícia, ela não quis viajar, né? Ou seja, eu não paguei essa premiação ainda. Então, nesses 90 dias, lá em janeiro, nós teremos alguém da nossa liderança desfrutando dessa viagem, ok? Essa vai ser a nossa recompensa pelo nosso plano de 90 dias aí. Tá bom? Beijo no coração, muito obrigada por vocês estarem aqui, que Deus abençoe vocês. E bora lá escrever as nossas metas bem grandes, assim, para todo mundo ver o quanto que a gente tem que vender esse mês e cadastrar. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.